de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 90, de coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Emmanuel. Amado Jesus, uma vez mais nos reunimos em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita e a Ti rogamos a proteção e as bênçãos para este nosso empreendimento. Permite, Senhor, que os bons espíritos participem conosco destes trabalhos, envolvendo-nos em vibrações de paz e harmonia, dirigindo-nos às atividades e inspirando-nos os bons pensamentos, tanto quanto facilitando para nós o entendimento das lições. Amado Senhor, que não apenas recolhamos nesta noite as lições preciosas do Consolador, mas, sobretudo, que saiamos daqui inspirados a uma vida renovada, para nos adequarmos às diretrizes que a Santa Doutrina nos recomenda. Amado Jesus, nós te rogamos que abençoes também os nossos irmãos de humanidade, e especialmente os que tão distantes ainda permanecem de ti voluntariamente, entregando-se aos desvarios, às violências, a todo tipo de perturbação, comprometendo os próprios destinos e criando para si mesmos dores grandiosas e necessidades de expiações dolorosas. Senhor, nós agradecemos por tudo o que nos ofereces, por este amor infinito e incondicional
que sentes por nós. Desta forma, sem poder retribuir-te nas mesmas condições, face à nossa ainda mendicância espiritual, nós te oferecemos aquilo que já conseguimos possuir, o nosso amor e o nosso próprio coração. E te dizemos, Senhor Jesus, bendito sejas agora e para sempre. Graças a Deus. Nós continuamos então no estudo da obra Memórias de um Suicida, o capítulo a respeito da reencarnação. O grupo do interno Camilo, do autor espiritual, está na visitação deste departamento que realiza toda a programação reencarnatória daqueles internos. Nós já verificamos que o departamento ali está, ou a equipe, o grupo de Camilo está ali orientado, guiado pela irmã Rosália e também pela irmã Celestina. E a irmã Celestina, na última aula, estava fazendo algumas reflexões, esclarecimentos a Camilo e a seus amigos. Nós verificamos a questão do livre-arbítrio, nós verificamos também a questão da análise das dificuldades de cada irmão e também notamos a questão referente ao cultivo das rosas pela irmã Celestina naquela estância espiritual, o que nos fez estudar a questão do princípio espiritual. Quando Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos ensina, com base nos esclarecimentos dos benfeitores espirituais, que Deus, o Criador, criou dois elementos gerais do universo: o elemento energético material, o princípio cósmico universal que vai se apresentar em diferentes densidades, apresentações, configurações, digamos assim. O seu estado puro original é o estado de energia pura. Nós temos este mesmo fluido já modificado substancialmente, a ponto de a sua densidade ser tal, conhecido este estado do fluido cósmico universal por nós como matéria. E o outro elemento geral, o princípio espiritual, o princípio inteligente, que inicia o seu périplo de evolução em experiências bastante rudimentares, que seriam as experiências no reino mineral, depois utilizando-se de vestimentas corpóreas no reino vegetal, depois de vestimentas corpóreas no reino animal, e tornado espírito alma, ser já inteligente, começando o seu périplo evolutivo no reino mais avançado, que é o reino humano, saindo da condição neste reino já humano de simplicidade, sem conhecimentos, até chegar à perfeição relativa a que todos nós estamos destinados. Então, o princípio espiritual, ou já na sua condição de alma, espírito, ele não apenas pode ter experiências físicas, como tem também no seu mundo de origem, que é um mundo espiritual. É bem certo que nós aprendemos na codificação que até o estágio evolutivo do reino animal,
normalmente o princípio espiritual permanece breve período na espiritualidade, no mundo espiritual, sendo novamente reinserido na dimensão física, vinculando-se a um outro organismo, a uma outra vestimenta física, quase que instantaneamente, porque, como nós estamos vendo agora aqui no reino humano, há a questão do livre-arbítrio, portanto, a avaliação das responsabilidades, de méritos, deméritos, necessidades expiatórias, como não existe isso nos reinos inferiores, o livre-arbítrio, portanto, a responsabilidade, a programação encarnatória é muito simples, de maneira que quanto mais estímulos sofrerem estes princípios espirituais ou inteligentes, mais rapidamente se desenvolvem, podendo alcançar daí o estágio humano. Mesmo assim, sabendo que normalmente é muito rápida esta permanência no mundo espiritual, acontece de princípios espirituais permanecerem um pouco mais de tempo no mundo espiritual por razões que desconhecemos. Talvez sofrendo algumas modificações na sua constituição energética para poder vincular-se a um organismo um pouco mais adiantado, digamos, mesmo que seja no mesmo reino. Digamos que esteja este princípio inteligente ou princípio espiritual já na fase, no reino animal, mas talvez ele, numa próxima experiência reencarnatória, vincule-se a um organismo animal mais avançado, com estrutura mais avançada. Sabemos, com a própria ciência, que assim nos informa, que há, por exemplo, espécies animais que são já bem mais desenvolvidas e que têm recursos, inclusive, do sistema nervoso ou mesmo cerebral, recursos cerebrais mais desenvolvidos do que outras espécies animais. Se nós pegarmos a espécie canina, há raças caninas cujo cérebro permitem, não vamos dizer raciocínio, mas certas respostas a estímulos mais elaboradas do que outras espécies ou raças caninas. De maneira que talvez para que haja uma possibilidade daquele princípio espiritual, por exemplo, já pertencente ao reino animal, habitar uma espécie animal com melhores recursos, um organismo físico de uma espécie animal com melhores recursos, talvez haja necessidade de certas adaptações no corpo espiritual daquele princípio inteligente, a fim de que mais tarde ele possa ter este progresso, digamos, ter a possibilidade de vincular-se a um organismo físico um pouco mais elaborado. Da mesma forma, sabemos que depois que o princípio inteligente ou espiritual chega ao máximo de evolução no reino animal, podendo, portanto, o próximo passo seria penetrar no reino humano, antes de ter a primeira experiência, a primeira encarnação em um corpo físico humano, o corpo espiritual daquele princípio inteligente sofre profundas modificações. Segundo os benfeitores espirituais disseram a Allan Kardec, esta transição ocorre no mundo espiritual do reino animal para o reino humano, ocorre no mundo espiritual e nós não temos condições ainda de compreender como é esta adaptação que ocorre naquele ser, naquele princípio espiritual, para depois ser tornado efetivamente humano, uma alma, um espírito, e ter a primeira encarnação no reino humano. Então, digamos que seria o elo perdido da evolução entre os animais e os seres humanos. Esta adaptação foi feita no mundo espiritual. Talvez seja algo semelhante com o princípio inteligente ainda se deslocando dentro do reino
vegetal ou dentro do reino animal, assim por diante. Daí a necessidade de esses princípios inteligentes permanecerem um pouquinho mais de tempo no mundo espiritual. Nós verificamos aqui que a irmã Celestina menciona os cuidados que aqueles espíritos já mais adestrados, mais evoluídos, têm com estes princípios inteligentes. Certamente fornecem certos cuidados que vão aprimorando as qualidades, as percepções, a sensibilidade, no caso das rosas, né, daqueles princípios espirituais. Porque a gente vê também a diferença de evolução dentro do reino vegetal. Nós temos aquelas plantas chamadas sensitivas, que demonstram já uma sensibilidade muito mais apurada que outras plantas, outros vegetais. Hoje também a ciência nos fala que a comunicação entre as plantas é algo extraordinário, algo que nós não tínhamos conhecimento há algumas décadas. Elas se comunicam pelas folhas, elas se comunicam quando elas querem indicar para as vizinhas, plantas vizinhas, que há perigo. Elas liberam certos odores, muitas vezes, ou às vezes para atrair insetos, para a polinização. Quando há também certos ataques de pragas, as plantas se comunicam, a árvore se comunicam pelas raízes. As raízes de uma ficam próximas das raízes de outra, e há certas substâncias que são eliminadas no solo e que a árvore vizinha capta pelas suas raízes, recebendo a informação. Não raciocinam, mas é algo automático, é um programa automático, uma evolução que sofreram. Elas, de alguma forma, entendem que há um ataque naquele local e imediatamente começam a liberar substâncias internas de defesa. Então, os cientistas já sabem que há uma grande comunicação no subsolo, pelas raízes das plantas, elas se comunicam intensamente por ali. Diferentes tipos de comunicação, pelas folhas, por odores, substâncias químicas que liberam no ar. Tudo isso é desenvolvimento, evolução. E os espíritos os superiores estão colaborando nesses estímulos e cuidados do princípio espiritual para que eles progridam, desenvolvam certas habilidades ou desenvolvam certas aptidões mecânicas, no caso dos animais, instintivas. Há necessidade de auxílio para isso. Assim como as crianças vão desenvolvendo certas habilidades, mediante o auxílio e os estímulos do mundo e, sobretudo, dos pais que estão ali orientando, ensinando. Então fica bastante compreensível esta questão que a irmã Celestina nos apresenta, demonstrando-nos a grandiosidade da obra de Deus e que por toda parte há os cuidados divinos por meio de seus assistentes, de seus colaboradores, dos missionários, desde os espíritos puros que são responsáveis por cumprir as ordens de Deus, dar execução às ordens divinas, àqueles que estão em condições inferiores. Todos nós somos convidados a colaborar na obra geral de Deus. Isso está em Livro dos Espíritos, quando fala dos objetivos da encarnação, das reencarnações dos espíritos. É muito interessante que quando ele diz assim na sequência: agradecemos a dádiva mimosa, cada um recebeu uma rosa, que parecia refulgir e vibrar, possuída de ignotos, desconhecidos princípios magnéticos. Aspiramos o aroma sutil que impregnava o salão, enquanto a interlocutora nos fazia passar a extensa galeria, sustida por colunatas majestosas. E daí ele descreve, o autor, como era aquele recinto, né, em que eles estavam. É interessante notarmos que os benfeitores nunca realizam algo sem ter um objetivo muito claro.
O fato de ela oferecer uma rosa para cada um e eles sentirem o perfume, se inebriarem, e ele diz aquilo que as rosas estavam impregnadas de princípios magnéticos para eles ainda desconhecidos. Nós nos recordamos de um episódio, um evento narrado por Francisco Cândido Xavier, no momento de desdobramento, emancipação da alma durante o seu repouso físico. Um de seus irmãos já havia falecido, era um irmão muito próximo dele, e pelo tipo de desencarnação no mundo espiritual ele permaneceu com uma cefaleia, uma dor de cabeça, um tipo de enxaqueca muito grande. E quando às vezes ele aparecia a Chico, Chico perguntava-lhe: como está a sua dor de cabeça? Ah, Chico, continua, é uma dor muito intensa. É uma fixação mental ainda dele com relação ao problema que ele teve na vida física. E num dia que era celebrado o dia de São Luís Gonzaga, nós lembramos que o Centro Espírita, primeiro que participou constituidamente assim, Chico Xavier, em Pedro Leopoldo se chamava, o Centro Espírita era São Luís Gonzaga, que não é o mesmo São Luís de França, é outro, mas também é uma alma nobilíssima. E era o dia de celebração na Terra, segundo, digamos, as celebrações da Igreja Católica, de São Luís Gonzaga. E nesse dia, como muitas pessoas oravam em favor dele aqui na Terra, no mundo físico, no mundo espiritual, ele nesse dia sempre vinha até a crosta da Terra. Saía das regiões sublimes onde habita e vinha até a crosta da Terra realizar muitos resgates, auxílios a espíritos sofredores, a pessoas encarnadas. E desdobrado do corpo físico, Chico Xavier, junto com o irmão dele que já era desencarnado, foram ver, digamos, esta chegada de São Luís Gonzaga perto da crosta da Terra. Então, o local onde ele passaria estava margeado nos dois lados, com muitas pessoas que aguardavam a passagem de São Luís Gonzaga. E um dos lados estava Chico Xavier e o irmão dele, os dois ajoelhados. Quando Chico viu a luz chegando, né, antes mesmo do próprio espírito de São Luís Gonzaga, ele falou que ele foi tomado de uma tamanha emoção que ele abaixou a cabeça. Ele falou, não tinha coragem de olhar para aquele homem santo, aquela alma sublime. Mas que ele percebeu, o irmão dele também ficou ao lado dele ajoelhado, ele percebeu que São Luís Gonzaga passava, quando já estava passando por eles, parou, voltou um pouquinho, se aproximou dos dois e estendeu a mão na direção do irmão de Chico e na mão segurava um lírio muito branco. Chico olhou discretamente e viu a mão daquele santo e o lírio muito branco, luminoso. Aproximou do irmão de Chico. O irmão de Chico foi cheirar o perfume. Quando ele cheirou o perfume, o lírio se desfez e ele inalou aquele lírio. Daí São Luís Gonzaga se afastou e continuou a sua jornada. Imediatamente o irmão de Chico virou-se para ele e disse, Chico, a dor de cabeça passou completamente. Então nós temos algo semelhante aqui, que Celestina oferecia àqueles irmãos necessitados. A irmã Rosália certamente não precisava da rosa, mas ficaria muito claro que era um recurso terapêutico e para não fazer nenhuma distinção, eles não se sentirem, digamos, humilhados, o cuidado, a delicadeza destas almas nobres. Nos livros de André Luiz, nós vemos constantemente isso. Na maior parte dos livros, tirando principalmente os dois técnicos de André Luiz, que Mecanismos da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, os demais são em forma narrativa, ele vai narrando a história, os eventos, e sempre uma missão, sempre tem uma tarefa, ou algumas tarefas que devem ser realizadas e dirigidas por um eminente instrutor espiritual.
E é muito comum nessas narrativas de André Luiz nós detectarmos o instrutor espiritual também tendo esse mesmo tipo de comportamento para que os outros irmãos, ainda pouco evoluídos, não se sintam tão humilhados. Então, principalmente nos primeiros livros, nós verificamos os instrutores espirituais apertando, digamos, a campainha, batendo no portão de entrada do posto de atendimento ou da colônia, enfim, para entrar. E André Luiz menciona, ele poderia transpor facilmente, não tem essa necessidade, mas nós, com o perispírito ainda denso, não teríamos essa mesma condição. Então, para que nós não nos sentíssemos humilhados, ele fez como se estivesse na mesma condição que nós outros. Muitas vezes o benfeitor caminhava, porque sabia que os tutelados ainda não tinham o dom da volitação, não tinham desenvolvido a faculdade volitativa de transporte como se fosse voando, né? Então ele caminhava para também que os outros não se sentissem humilhados. Esta é a delicadeza. São Vicente de Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando questionado sobre se era correto ou não dar esmolas, ele diz, desde que haja necessidade, é um dever nosso oferecer as esmolas. Sempre que possível, converter as esmolas em salários. Mas na necessidade premente, nós devemos dar a esmola, mas fazer de uma tal maneira que quem recebe a esmola não se sinta humilhado. Fazer de uma tal maneira delicada e gentil que fique a parecer mesmo que o beneficiado é aquele que está oferecendo. Isto é uma arte. Isto indica a delicadeza do espírito. É muito comum, às vezes as pessoas vão dar uma esmola. Olha aqui o que eu estou dando para você. É melhor dar desta forma do que a pessoa ficar sem dinheiro, passar fome, enfim. Mas logo se vê que não é uma alma ainda delicada, nobre. Máximo de discrição. E ter esta delicadeza, esse refinamento de conduta moral, que o indivíduo se sinta absolutamente à vontade, tranquilo, sem nenhum constrangimento ao receber a esmola. Agora, melhor ainda é se conseguirmos converter a esmola em trabalho, para que o indivíduo tenha um salário. Um pagamento por um trabalho qualquer. E daí vem o esclarecimento da irmã Celestina. Quando se positivam a necessidade e a época de o asilado desta colônia retornar ao aprendizado da carne, ou seja, a reencarnação, a fim de completar o compromisso da existência interrompida com o suicídio, apresenta-se ele ao departamento de reencarnação acompanhado dos mentores pelos quais vem sendo assistido e oferecendo as recomendações e autorizações necessárias provenientes da chefia do departamento em que fez o estágio entre nós. Ou seja, no caso de Camilo e seus amigos, sessão feita a Jerônimo, que estava no isolamento, iriam com ele, os seus mentores, aqueles responsáveis por ele até então, e com a recomendação escrita, provavelmente, do diretor do departamento hospitalar. Daí chegariam então até o irmão Demétrio, portanto, a carta de recomendação de Teócrito, do irmão Teócrito, e entregariam então esta carta ao irmão Demétrio, diretor deste departamento de reencarnação. Junto a ele estaria acompanhado o que se reencarnaria, o candidato à reencarnação, dos seus mentores, etc. E o irmão Demétrio verificaria as condições do indivíduo e encaminharia aquela primeira sessão de recolhimento.
será encaminhado a esta seção e aqui passará a residir como interno. Nós veremos a seguir que mesmo quando ele fosse realizar as demais etapas nos demais departamentos, ele retornaria àquele departamento original. Hospedamo-lo com afeto e satisfação, procurando tornar o estágio mais consolador e reanimador possível, porquanto geralmente o suicida é um triste a quem coisa alguma alegrará, o inconsolável que, sabendo que não tardará, voltará à arena terrestre em duríssimas condições, mas se angustia ao penetrar estes umbrais. Lembrando, estes umbrais significa o lugar de acesso à reencarnação. Ele teria de passar por aquele ambiente, preparar-se ali e lá na sequência retornaria à dimensão física da Terra. Na sequência, digamos, quando dizemos na sequência, não é de imediato. Há o período de preparação de todas as análises, todo o processo de preparação, programação daquela reencarnação. Então ele diz aqui se demorará enquanto durarem os preparativos para a grande caminhada. Por isso que depois é mencionado que mesmo ele indo para as outras sessões para as devidas análises, ele volta ao recolhimento. E diz que quanto mais se aproximam do momento da reencarnação, mais aquele espírito entra em angústia. Suas apreensões, as meditações acerca do que passará futuramente, ou seja, ele sabe que ele vai passar dificuldades e quanto mais ele está avançando nessa programação, ele sabe quais vão ser as dificuldades que ele vai passar. Porque quando ele entra ali, ele tem uma leve impressão ou noção do que ele vai ter de enfrentar. Mas depois, quando começam a se delinear mais claramente, né, os planos reencarnatórios, aquilo fica mais impressionável para ele. Há uma angústia ainda maior. Em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trata do tema reencarnação, da aproximação deste momento da reencarnação, uma das perguntas é se o espírito, na medida em que aproxima-se o momento da sua reencarnação, se ele entra em alguma espécie de ansiedade. E os benfeitores reclamaram, isto falando dos espíritos de uma maneira geral, espíritos do nosso estágio evolutivo. Não necessariamente, especificamente com relação aos suicidas. E os benfeitores responderam, para os espíritos da Terra, por exemplo, de uma maneira geral, entram em uma grande ansiedade. Porque não sabem se eles sairão triunfantes daquela reencarnação. Eles vão para a reencarnação com um programa reencarnatório estabelecido, com todas as possibilidades de vencer as dificuldades, de superar os conflitos, os traumas, porque só nos é oferecida uma experiência que sejamos capazes de enfrentá-la e dela sairmos vitoriosos. Nós já vimos isso e vamos verificar continuadamente neste capítulo. Diz o dito popular, Deus não nos dá uma cruz mais pesada do que os nossos ombros podem suportar. Isto é verdade. Então, se nós não suportamos, é culpa de Deus que não mediu corretamente, é culpa dos benfeitores espirituais? Não, a responsabilidade é nossa. Fomos nós que fizemos corpo mole. Fomos nós que nos tornamos rebeldes. Fomos nós que recuamos por causa de medo, saímos da rota, desprezamos as experiências evolutivas e fomos atrás dos nossos caprichos egoísticos. Então o responsável será sempre nós mesmos. E os benfeitores disseram realmente que há uma grande ansiedade quando o indivíduo, o espírito, começa a se aproximar do momento da sua reencarnação, porque ele sabe que ele tem condições de enfrentar as dificuldades, sejam provas, sejam expiações, e de vencê-las, de sair vitorioso. Mas ele sabe também que existe chance, e às vezes até grande, de ele fracassar desastrosamente por causa da rebeldia, do egoísmo, do orgulho,
da cupidez e assim por diante, todas as suas imperfeições morais. Ele sabe que se ele der vazão às suas imperfeições morais, provavelmente ele naufragará. E aí está a ansiedade dele, porque se ele fracassar, ele ainda não terá superado as provas e as expiações, que já vinham como necessidades de outras reencarnações, e ainda adquiriu outros desequilíbrios que fazem com que surjam para ele outras necessidades expiatórias, ou seja, vai virando uma bola de neve. Ele sai com um débito X do mundo espiritual para saldar e volta com 2x. Isso não significa que o espírito regrida. Ele aumentou as dívidas, mas ele continua com a mesma personalidade, o mesmo caráter. É diferente. Imaginemos do ponto de vista de um devedor financeiro aqui na Terra. O indivíduo é mal pagador. Ele faz dívidas e não paga. Até há uma semana, ele tinha uma dívida de 10 mil reais. 2 meses depois, ele está com uma dívida de 50 mil reais. Quando ele está com a dívida de 50 mil reais, ele é tão mal pagador quanto ele era quando tinha a dívida de 10 mil reais. Ele já era mal pagador. Ele não regrediu do ponto de vista moral, ele já era mal pagador, ele só aumentou a dívida. Mas as características morais, as defecções morais continuam as mesmas. O que mudou foi apenas o montante da dívida, mas o caráter dele continuou como mal pagador. Então não é regredir espiritualmente ou moralmente o indivíduo voltar para o mundo espiritual mais endividado. Apenas significa que ele aumentou a dívida, mas aumentou a dívida por continuar com o mesmo caráter, com os mesmos caracteres morais, quando deveria ter melhorado aqueles caracteres morais. Há um outro detalhe aqui também, a razão pela qual ele entra em uma grande ansiedade, diz a irmã Celestina. Pois desde o dia que um pretendente à reencarnação transpõe os umbrais do recolhimento, ou seja, penetra este ambiente da sessão de recolhimento, do departamento de reencarnação, despede-se da colônia ou do instituto, dos mestres que o instruíram, dos companheiros e amigos que ali adquiriu, só os reencontrando mais tarde ao findar o exílio. Ele vai estar isolado do resto da colônia para os preparativos. É bem verdade que, uma vez reencarnado, não estará destes separado, tal como à primeira vista se poderia supor. Ao contrário, continuará alvo das atenções de quantos por ele zelaram durante a internação na colônia, porquanto a permanência no plano físico não diminuirá o dever destes para com ele, nem estará por isso desligado dela. Poderá mesmo continuar a ser recebido aqui, aconselhado, instruído, confortado por seus amigos, mentores, graças ao sono do corpo físico, que lhe facultará relativa liberdade para tanto, e o fará necessariamente, pois não se desligou ainda de nossa tutela. Está da mesma forma internado em nosso instituto, porque a reencarnação a que se submete não é senão um dos recursos com que contamos para o trabalho de educação que se torna necessário para a sua recuperação ao plano normal da marcha gloriosa para o progresso. Mas eles sabem que, uma vez de posse do pesado fardo de limo terrestre, já não serão tão lúcidos, esquecerão o convívio fraterno, as benfazejas bênçãos da presença daqueles que lhes foram como anjos tutelares a enxugar-lhes as lágrimas da desgraça e por isso se angustiam e sofrem. Então, uma vez que eles entrem no departamento de reencarnação, já iniciando pela sessão de recolhimento, eles estarão isolados do resto da colônia, do convívio com os demais. Por exemplo, nós estamos vendo aqui Camilo com um grupo deles. Mas uma vez que Camilo, digamos, entre no departamento de reencarnação, ele estará isolado dos amigos. Ele poderá conviver um pouco ali com os demais que estão ali internados.
mas do grupo dele, de amizades, dos benfeitores que o acompanharam, vários deles, ele estará isolado. Depois, aproximando-se muito proximamente da reencarnação, ele vai perdendo maior lucidez sobre si mesmo, vinculado ao organismo físico, na medida em que a gestação vai se desenvolvendo, a lucidez vai sendo perdida cada vez mais, até ele ter o completo esquecimento do passado. O que é benéfico, a gente vai ver em seguida. Isso tudo angustia. Deixa claro, no entanto, a irmã Celestina, que isso não significa que ele estará desamparado. Olha, a gente terminou, ele já reencarnou, agora é por conta dele, ele que se vire. De forma nenhuma. Todos aqueles benfeitores vinculados diretamente àquele pupilo continuam o acompanhando, o orientando, o auxiliando. Kardec diz que, no Livro dos Espíritos, não apenas temos nosso anjo da guarda, nosso guia espiritual, que normalmente é um espírito de alta hierarquia, um espírito elevado. Nós temos um grupo de espíritos que nos ajudam. Na maioria das vezes, no dia a dia, não é o nosso guia espiritual que nos assiste diretamente, porque é um espírito muito elevado, ele não permanece normalmente diretamente na crosta. Mas há um grupo de espíritos que se vinculam conosco, são os espíritos, por exemplo, familiares. Familiares não apenas que tiveram vínculo consanguíneo nesta última encarnação nossa, são os espíritos simpáticos. Simpáticos não significa que eles são alegres, simpáticos, eles simpatizam com as nossas tendências. Agora, claro que se as nossas tendências são negativas, os espíritos simpáticos são também de tendências negativas. Mas os espíritos auxiliares, protetores, muitas vezes nem conhecemos estes espíritos desta última reencarnação. São vinculados a nós outros desde outras reencarnações. E eles todos vão nos dar suporte. No caso aqui desses internos da colônia, eles certamente têm, todos temos, um anjo guardião, mas há esses benfeitores, amigos espirituais da colônia que constantemente o visitam, orientam, inspiram. E além disso, eles têm a oportunidade, durante a emancipação da alma, enquanto o corpo físico está repousando, já depois de reencarnados, eles serem levados novamente à colônia, serem orientados, receberem, digamos, passes, doses extras de energia, orientações, advertências, participar de palestras, de atividades. O que os angustia é que eles sabem que, normalmente, todas essas assistências, essas visitas, eles não terão lembrança. Podem, por exemplo, quando acordarem depois de uma visita dessas, à colônia Maria de Nazaré, terem uma leve impressão, mas não vão guardar detalhes, na maioria das vezes, até para não perturbá-los. É importante que eles não se lembrem que eles foram suicidas, para que aquela lembrança não os atordoe. Esta é uma das finalidades, inclusive, da reencarnação, que imprime o esquecimento do passado. A gente vai ver que Mário Sobral diz no final deste capítulo para o diretor Teócrito: eu aceito qualquer coisa, porque qualquer coisa para mim é muito melhor do que ficar me lembrando de que eu fui um assassino e um suicida ao mesmo tempo. Então o esquecimento do passado é o que eu mais quero. Eu aceito qualquer dificuldade e dor na reencarnação. Então a maioria das pessoas não se recorda muito, quando fazem essas visitas à colônia Maria de Nazaré, dos sonhos, que seriam sonhos, capítulo da emancipação da alma, em O Livro dos Espíritos, o tema que tem várias perguntas e respostas que Allan Kardec faz aos benfeitores espirituais, do sono e dos sonhos. Agora, há um caso bastante interessante de perfeita lembrança destes momentos de emancipação da alma. Mas por que a pessoa tinha esta condição especial que era necessária para a sua tarefa mediúnica? Que é a própria médium do livro Memórias de um Suicida, Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela visitava a colônia Maria de Nazaré constantemente, e se recordava claramente da visita, dos prédios,
das pessoas com quem ela se encontrava na colônia. Ela descreve mesmo que na colônia Maria de Nazaré ninguém a chamava de Ivone. Ela era chamada por todos de Maria. Porque quando ela nasceu, por causa de uma situação, um evento mediúnico, digamos assim, em que o corpo dela tomou todas as aparências já de morte, inclusive começou a pele ficar arroxeada, exalar um certo cheiro, ela já estava vestida, ia ser levada para o caixão, mas a mãe pediu para que permanecesse. Nós vimos isso logo no início do curso, quando falamos da médium. Estado de letargia, que é um estado geral, enquanto a catalepsia é um estado isolado de aparência de morte. Isolado no sentido de uma região do corpo físico. E a letargia geral no corpo inteiro. E ela, no estado letárgico, a mãe, ela estava vestida com uma coroinha de rosinhas, com pequenos espinhos, e a mãe fez uma oração, porque a mãe tinha o pressentimento, a intuição de que a filha estava viva, e ela não deixava ninguém levar para o caixãozinho que já estava na sala da casa. Ela, no quarto, orou a Maria Santíssima e disse: eu tenho quase certeza que minha filha não está morta, mas ela não dá nenhum sinal. E ela fez a prece a Maria Santíssima dizendo: se ela viver, se ela estiver viva realmente, e se a senhora fizer com que ela dê um sinal para que ela não seja enterrada, a partir de hoje eu entrego minha filha à senhora. Ela vai ser tua serva. E daí foi passar a mão na cabeça da menina. Quando ela mexeu na coroinha de espinhos, na coroinha de rosinhas, um dos espinhos fincou na testa e a menina deu um grito, acordou, enfim. Bom, no mundo espiritual, todos a chamavam de Maria. Já que a mãe ofereceu a Maria, vai chamar-se Maria. Mas o pai tinha insistido que ia chamar Ivone mesmo. Mas na colônia Maria de Nazaré, ela frequentava constantemente. A ponto de, normalmente, ela ia durante o estado de repouso físico. Um dia que ela adormeceu à tarde e deslocou-se até a colônia, ela disse que os que cruzaram com ela: Maria, você nesta hora aqui, você não deveria estar acordada na terra nesta hora? Não, estava repousando, etc., porque eu fiz um trabalho, etc., à noite, e daí tive de repousar até mais tarde. Então ela tinha perfeita lembrança, mas porque ela tinha uma condição especial por causa da mediunidade dela, extremamente ostensiva, a necessidade de ela se recordar. Inclusive isto ela própria narra, dizendo que o guia espiritual, um dos guias orientadores espirituais dela, que era o Charles, desde criança dizia: eu não permitirei que você tenha o recurso do esquecimento do passado. Você vai sofrer muitíssimo com todas as lembranças e os detalhes do seu passado, para que você não o repita. Porque você tem repetido as falhas de reencarnação em reencarnação. Então este vai ser um recurso drástico, doloroso para você, mas eu não vou permitir que você se esqueça de nenhum detalhe. E não apenas não permitiu que ela se esquecesse, como enviou por ela 3 romances em que ela era uma das personagens principais, descrevendo as quedas morais dela. Então a gente vê aqui este detalhe interessante. Nós nunca estamos apartados dos benfeitores, nem os suicidas estão apartados dos benfeitores dele, da possibilidade de visitarem a colônia Maria de Nazaré, serem para lá levados. Evidentemente, necessitam de ser para lá levados, não tem essa condição de deslocamento tão fácil, né? Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Eu acho que na parte de lembrança de um suicida, como estamos vendo, aquela entidade que se manifesta, ajuda, colabora com as flores,
tinha essas lembranças atrozes de suicídio. No mundo espiritual, na colônia, eles mantêm essas lembranças. O apagamento dessas lembranças se dá quando eles já estão reencarnados. No mundo espiritual, eles permanecem com as lembranças, tanto assim que um da equipe, amigos, né, do grupo de Camilo, Mário, ele pede, no final deste capítulo, ele pede para conversar diretamente com o irmão Teócrito e pede uma reencarnação o mais rapidamente possível. E daí o irmão Teócrito diz, ele apresenta linhas gerais o que ele gostaria de sofrer e o irmão Teócrito diz, você tem certeza que já se sente preparado para isso? Serão expiações dolorosas, porque são as expiações do assassinato, do homicídio, ele tinha matado, né, Eulina, e também tinha depois se suicidado. Ele diz, sim, qualquer coisa é preferível a manter as lembranças do que eu fiz por causa do meu remorso. O meu remorso está me destruindo. Então, enquanto eles estão desvestidos do corpo físico, a lembrança existe, ou as lembranças existem, muito vivas, gerando culpa, remorso, muito dor. Somente apagam-se essas lembranças durante a reencarnação. Aliás, Allan Kardec vai estudar isso num texto, Esquecimento do Passado, e em O Evangelho segundo o Espiritismo, as razões do esquecimento do passado. E aqui também Camilo apresenta os esclarecimentos dos benfeitores a este respeito. Então, no mundo espiritual, eles continuam com as lembranças. Mas as flores, o cheiro, mostrar para o grupo isso, ajuda a reencarnação? O magnetismo aqui ele descreve que as flores que a irmã Celestina ofereceu a cada um deles, ela era impregnada de magnetismo especial. Então, ao receberem as flores e sentir o perfume, o aroma delas, eles foram, digamos, magnetizados, ficaram impregnados daquele magnetismo que, de alguma forma, lhes beneficiava. Algo semelhante aos efeitos, no nosso caso que estamos encarnados, de recebermos um passe e bebermos a água fluidificada. A água é um instrumento. As moléculas de água ficam impregnadas do magnetismo, sobretudo dos benfeitores espirituais, que é um magnetismo mais potente, mais delicado, mais sutil. Pode ficar também impregnado de fluidos do passista, mas a maior parte dos fluidos ali impregnando as moléculas de água, são dos benfeitores espirituais. Quando o indivíduo ingere aquela água, ele vai ter os benefícios da hidratação, que é propriamente da água em si, mas, junto com isso, os benefícios do magnetismo que estava impregnando as moléculas. Este magnetismo não agirá diretamente sobre o corpo físico. Este magnetismo agirá sobre o corpo espiritual, reajustando o corpo espiritual. Então, quando eles receberam a flor, a rosa, e inalaram o perfume da rosa, na verdade, eles estavam assimilando o magnetismo que estava impregnado em cada uma daquelas rosas. Por isso que ele mencionou aqui que aquelas flores continham princípios magnéticos ignotos, ou seja, desconhecidos para eles. Então, esta era a finalidade. Por isso que mencionamos que para a irmã Rosália, provavelmente aquela rosa era apenas um gesto para não constrangê-los. Era um recurso terapêutico a mais, assim como nós tomamos água fluidificada. Agora, quem já está absolutamente equilibrado nas forças, porque é difícil achar alguém assim na Terra, mas há alguns aqui e acolá, mas quem está muito equilibrado nas suas forças não precisa nem de passe, não precisa de água fluidificada. Difícil achar na Terra quem esteja nessas condições. Mas quem estiver não precisa de receber o passe nem de ingerir água fluidificada, já está equilibrado.
Agora, num grupo de 1000 pessoas, se tiver um equilibrado, provavelmente, para não constranger os outros, ele vai beber a aguinha dele. Mas por que você não bebeu só água? Ah, porque eu não sou como vocês. Vocês são desequilibrados e eu sou equilibrado. Eu não preciso. Ia gerar um constrangimento, etc. Né? Então, provavelmente o indivíduo vai e bebe a aguinha também. É uma energia a mais, não vai fazer mal nenhum. Então, a irmã Rosália é uma alma, um espírito desse tipo, né? Uma alma nobre, não constrange os outros. Uma outra coisa também aqui que é bastante interessante na sequência é que naquele departamento de recolhimento, eles, né, a irmã Celestina, os outros auxiliares, colaboradores, vão insistir muito num ponto para que aqueles que estão se preparando no início da preparação para a reencarnação comecem a ter gosto pelas coisas na Terra. Porque o desgosto pelas coisas na Terra é que levou-os a suicidar-se, a fugir da Terra, da dimensão física. Achavam que todas as pessoas eram contra eles, nada estava bom na Terra. Esse desgosto pelas coisas da Terra faz com que o indivíduo queira fugir da Terra. É muito comum as pessoas assim, eu detesto essa cidade, não tem nada de bom nessa cidade, é tudo ruim aqui, etc. Aqui isso e aquilo, somente aqui que é assim. Não é somente aqui que é assim. Digamos que nós estamos na cidade de Sumaré, interior do estado de São Paulo, e nós tenhamos essa visão pessimista, distorcida da realidade. Tudo é ruim aqui, as pessoas são isso e aquilo. Os políticos são assim, assado. Aqui nada funciona, e isto e aquilo, e em qualquer lugar do mundo é melhor. Será? Cuidado. Pode ser que na próxima reencarnação nós sejamos mandados para qualquer outro lugar do mundo, ou às vezes nesta mesma. E daí nós caiamos num lugar muitíssimo pior. É uma visão distorcida. Em todo lugar há coisas boas e em todos os lugares há coisas ruins. O problema já não é do lugar, é o problema da pessoa que está viciada na queixa. É uma pessoa que tem já má vontade com o lugar. É muito comum, de repente, chega uma pessoa de fora e começa a indicar, tem tal lugar aqui, que bacana, etc. É claro que aquilo que seja ruim a gente vai enxergar, mas precisamos também ter olhos para coisas que sejam boas. A cidade pode não oferecer talvez recursos culturais, isto e aquilo, pode não ser tão desenvolvida, mas talvez estivéssemos numa cidade super desenvolvida e com guerra, com bombas caindo. Com terremotos o tempo todo, fazendo tremer o chão. Com a possibilidade de um vulcão explodir e destruir tudo. Isso é muito problemático. E não é apenas problemático para nós mesmos nesse sentido direto. Porque nós inspiramos outros também a terem esse comportamento negativo em face à vida. E esta nossa contribuição para que o outro tenha um comportamento negativo, se ele deixar-se levar por essa visão negativa, esse desgosto pela vida e suicidar-se, a nossa contribuição será registrada. Cuidado para aquilo que nós falamos, como nós nos comportamos. Isso é um desvio de caráter. E para nós espíritas é uma grave falta. Porque muitas pessoas estarão nos ouvindo. Realmente, a pessoa tem razão, que não tem nada, é horrível.
além de tudo, eu já sou infeliz, eu já tenho problema familiar, eu já tenho isso, eu já nasci feio porque eu me acho feio, eu não nasci tímido, etc. Ainda nasci numa cidade horrível. Tudo é ruim, tudo é errado comigo, nada deu certo, melhor morrer. Quando uma pessoa tem uma atitude assim, fêmea, desagrado a outra pessoa e por qualquer coisa fala alguma coisa violenta ou desagradável, o espírita deve ficar calado, mesmo que tente de controlar e a pessoa não aceita. É uma situação que vai depender muito das peculiaridades, digamos, porque podem duas situações terem peculiaridades diferentes. A conduta do espírita é a conduta do cristão, do evangelho. Jesus nos diz claramente que devemos oferecer a outra face. Se alguém nos bate na face direita, ofereçamos a ela a outra face. Foi interpretada esta colocação de Jesus de maneira muito equivocada por muitos. O Espiritismo nos apresenta a interpretação, o sentido verdadeiro desta colocação de Jesus. Oferecer a outra face quando somos agredidos, a face da agressão é a face negativa, do mal. A outra face é a face do bem. Então, se alguém nos agride verbalmente, fisicamente, nós não devemos revidar com o mal, com a agressão, com a violência, com o insulto, com a ironia, com o deboche. Nós devemos procurar fazer o esforço de devolver com, se conseguirmos, boas palavras, com o perdão, com a compreensão do estado perturbador que o indivíduo está. Às vezes estamos lidando com uma alma violenta, uma alma muito atrasada. Talvez com conselhos, se conseguirmos. É claro, se estamos sofrendo violência física, devemos nos defender, procurar sair digamos, não permitir que o outro nos violente fisicamente. Talvez seja necessário recorrermos a recursos outros, como o acesso às autoridades responsáveis pela segurança pública. Em outras palavras, chamar a polícia, dependendo da situação, chamar a polícia. Nos afastarmos da pessoa, se a pessoa é uma pessoa violenta e coloca em risco a nossa integridade física, nos afastarmos da pessoa. Informarmos as autoridades o que está acontecendo. Tudo isso vai variar, a pessoa vai ter que fazer uma avaliação de cada caso. Agora, de qualquer forma, o que nunca devemos fazer é oferecer a mesma face, a face do mal, a face da raiva, do ódio, da agressividade. Devemos considerar vários fatores: a inferioridade moral do indivíduo, daquela alma, a possibilidade de estar sob influência de tóxicos, a possibilidade, o que é muito comum, de estar sob influências espirituais obsessivas. Daí o recurso da prece ser extraordinário. Uma prece sincera feita no momento pode neutralizar a ação do obsessor, porque isso atrai a presença dos bons espíritos e a presença dos bons espíritos afasta dos maus espíritos. Eles não permanecem onde os bons espíritos estão. A simples irradiação dos bons espíritos faz com que os maus espíritos se afastem, porque os perturba, os desestabiliza aquela irradiação de amor, aquela irradiação superior. Não tinham feito esse exercício de estabilizar um pouco e orar e pensar, mas o fato de ficar calada, orando,
faz efeito, porque ele se abre os olhos e olha direto para mim, que você acha me está orando. Então eu não sei se olho mais, se olho menos, e eu peço essa proteção. A oração é sempre positiva, ela sempre faz efeito. Sendo feita sinceramente, ela sempre faz efeito. Não necessariamente o efeito que nós esperamos, como nós mencionamos. Se há uma influência espiritual, essa influência espiritual, normalmente, naquele momento, ela é neutralizada. Mas se o próprio indivíduo é uma alma violenta, a prece tem, ainda assim, o efeito calmante no indivíduo. Ele perde força. Sem a prece, provavelmente ele teria uma violência ainda maior. Com a prece, a violência dele vai ser, digamos, acalmada. Mesmo assim, se ele é um indivíduo naturalmente violento, agressivo, revoltado, é da natureza dele. Daí, algumas vezes, ser necessário certas cautelas, como, por exemplo, um certo distanciamento. A depender do nível de violência e agressividade, chamar a polícia para se proteger. Aí há de se analisar o caso e verificar quais medidas podem ser tomadas. Algumas vezes é necessário, a gente vê isso no livro, um drástico. Drástico é alguma medida mais firme. Não é de raiva, não é de revide, não é de desforço, não é de vingança. É uma medida necessária para conter alguém que está em descontrole. Nós vimos, no caso da Margaridinha, eles precisavam que as pessoas que estavam ali na taberna se afastassem. Precisavam também fazer com que a Margaridinha fosse deslocada daquele ambiente. Ela não teria como simplesmente falar assim para ser intuída para sair daquele ambiente. Ela não teria esta permissão para sair do ambiente. Os benfeitores fizeram a análise, o que vai surtir efeito aqui para aquilo que nós precisamos, que era uma ação do bem determinada por Maria Santíssima. Nós precisamos afastar todo esse povo que está aqui na taberna, se divertindo, e fazer com que o próprio dono do estabelecimento, ele tome uma medida para afastar Margaridinha daqui. Eles não tiveram dúvidas, pediram para aquele colaborador que era de um nível inferior, um espírito de um nível inferior, mas que já estava dedicado ao bem, para recolher fluido vital, o fluido animal dos presentes, que era um fluido agressivo, porque eram homens muito vulgares, e com uma boa quantidade daquele fluido vital, ele provocou um choque no sistema nervoso de Margaridinha, que ela teve como que uma crise epiléptica, semelhante a uma crise epiléptica, estribuchou e caiu no chão. E entrou em estado letárgico e foi permanecida no estado letárgico por vários dias. Enquanto isso, ela, deslocada do corpo físico, foi levada à colônia, ao posto intermediário, que servia de posto de assistência aos trabalhos da colônia, e ali ela foi orientada, etc. Então, se os próprios benfeitores usam certos recursos mais drásticos, muitas vezes os benfeitores, para o guia espiritual, os benfeitores espirituais, para impedir que seus tutelados ajam de maneira a comprometer excessivamente a própria reencarnação, eles às vezes provocam doenças no indivíduo. Da mesma forma que eles provocaram um estado letárgico em Margaridinha, eles podem provocar certas doenças. Eles podem provocar certos desastres que o indivíduo fica limitado na sua ação física, temporariamente ou às vezes para o resto da reencarnação. É uma medida drástica, mas necessária muitas vezes porque o indivíduo não se comprometa muito, excessivamente na reencarnação. Há um romance espírita psicografado por Divaldo Pereira Franco, da autoria do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, Trilhas da Libertação. Era um médium espírita que realizava curas, cirurgias espirituais.
mas ele foi se perdendo tanto na reencarnação, passou a cobrar, etc., foi ficando soberbo, né, dando vazão à soberba, à vaidade, ao orgulho, que num certo momento em que ele está alcoolizado num bar, num estabelecimento similar, e ele entra em discussão com alguém, ele iria cometer mais um desatino, e antes de ele cometer esse desatino, ele é desencarnado pelos benfeitores espirituais. Ele é desencarnado. Ele sofre um impacto cardíaco violento e desencarna ali. Então, assim como há casos em que os benfeitores, as autoridades espirituais autorizam uma moratória, a prorrogação do tempo de reencarnação, muitas vezes eles podem antecipar a desencarnação do indivíduo, porque se eles verificam que o indivíduo só está se comprometendo mais, não faz mais sentido ele continuar na reencarnação. Se ele tiver algum mérito, precisa ter mérito também para isso, os benfeitores podem desencarná-lo antes da hora, se ele tiver mérito. O que é diferente das desencarnações antes da hora por suicídio indireto. Isso daí não é uma ação dos benfeitores. Isto é o resultado, meramente o resultado da própria incúria do indivíduo. Então vai depender de uma análise tranquila, de preferência inspirada pelos benfeitores, né? Depois orar pedindo orientação aos guias espirituais, ao anjo guardião, para ver qual a melhor medida. Agora, naturalmente que, estando em risco a integridade física da pessoa, é necessário uma medida de maior, digamos, mais rígida, mais firme. O indivíduo tem um livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio deve ser também limitado. Há de o indivíduo ter consciência que há limites para a ação dele. Isso também é uma forma de educação. Procurar fazer isto sem raiva, sem ódio, sem um sentimento de vingança. Fazer isto com um sentimento de dever, com o melhor sentimento possível, sabendo que uma medida talvez drástica seja o melhor, até um bem para aquela outra alma que está em transtorno, perturbada. De coração puro. Amar ardentemente, mas manter o coração puro, né? Isso é muito importante. Se a gente ama as pessoas, mas este amor nos leva a comprometermos-nos na nossa reencarnação, a desequilíbrios profundos, a transtornos, daí tem alguma coisa errada. Até no próprio livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta a respeito da separação dos cônjuges. E os benfeitores dizem, olha, a separação, né, no caso, na época, lá atrás, no Brasil ainda não tinha, depois surge o desquite, depois que surge o divórcio, com a modificação da lei. Mas os benfeitores dizem claramente, fazer a separação judicial, de desquite na época anterior, depois do divórcio, é meramente um ato formal, legal, confirmando aquilo que de fato já existe. O casamento, a união de duas almas já acabou, já não há mais. Confirmar isto ou não legalmente, não faz. Se do ponto de vista da vida prática na Terra é importante para que os indivíduos possam reconstruir suas vidas, então que faça, não tem problema nenhum. Porque realmente o vínculo entre as almas já não existe mais. E os benfeitores dizem, é preferível isto, que separem-se enquanto a coisa não degringola a uma situação pior ainda. Muitas vezes o casal começa a se ofender, começa às vezes com ironia, começa com isso, com aquilo, depois vão para ofensas maiores, xingamentos, palavras vulgares. Qual o próximo passo? Violência física. Então,
é preferível, antes de chegar a essa violência física, ou como nós temos visto constantemente, a violência física que chega a assassinatos por bagatelas. Preferível muito mais que as pessoas se separem, cada um vá bem longe um do outro e continuem, tentem se reestabelecer. Ah, mas e no caso que eram resgates importantes? Prorrogam. Deixe para a próxima reencarnação. Ou talvez daqui 20 anos já estejam mais maduros, mais evoluídos. Talvez se tornem espíritas verdadeiros e talvez voltem, se tornem amigos, ajudem-se, não necessariamente se casem novamente, mas se ajudem-se mutuamente. Ou então fica para a próxima reencarnação, não há nenhum problema. Atrasou um pouco, mas... Aqui nós verificamos neste capítulo que os indivíduos às vezes entram no departamento de reencarnação, no setor de recolhimento, e começam a ficar tão apavorados, desesperados, que pedem, não, vou deixar mais tarde, eu me arrependi. E os benfeitores aceitam. Eles são reconduzidos novamente ao departamento hospitalar, a outro departamento de onde vieram. Quantos recuam? Quando Allan Kardec estuda sobre a reencarnação no Livro dos Espíritos, ele pergunta, há espíritos que recuam quando está chegando o momento, entram em desespero e recuam? E os benfeitores disseram, e o que acontece? Bom, daí se eles recuam, rompe-se o vínculo que tinha sido estabelecido entre o perispírito deles e aquela nova célula, já talvez já na fase de feto, ou seja qual for a fase, se eles recuam e rompe-se aquele vínculo, a criança, ou seja, a forma física está em desenvolvimento, não vinga. Pode até chegar a desenvolver-se biologicamente e a nascer, mas logo em seguida morre, porque é apenas a matéria ali. E daí o que o espírito faz? Daí ele espera uma nova reencarnação, uma nova oportunidade. É um trauma para ele. Porque ao se acovardar, cada vez fica mais difícil para ele. Aquele medo vai tomando conta dele, ele precisa de um trabalho psicológico maior. Mas é possível acontecer isso. Os benfeitores não vão puni-los por causa disso. Eles já estão sendo devidamente, entre aspas, punidos pelo medo, pelo pavor. Já estão transtornados. A tarefa dos benfeitores não é aumentar os transtornos, é tentar ajudá-los a sair dos transtornos. Então há de se ponderar, verificar, pedir muito auxílio espiritual, muita inspiração nas horas. Antes de dormir, evoca o guia espiritual, os benfeitores espirituais, coloca a questão, dorme, pede para que seja orientado, dorme. Às vezes no mundo espiritual eles levam para algum lugar, ou mesmo ali no quarto, na casa, orientam adequadamente. Da mesma forma que fizeram com Margaridinha, levando para o posto de auxílio à Colônia Maria de Nazaré, orientando, fizeram o mesmo com o irmão dela, o Albino. Então fazem conosco também e vão nos orientar. Talvez a gente não se recorde como Margaridinha não se recordou, mas no momento que era necessário, ela tomou a atitude que era necessário. Margaridinha, você não gostaria de ir conosco para o Brasil? Vou. Ela já estava com a resposta na ponta da língua. Ou ainda, já no inconsciente, vindo para o consciente. Só deu o gatilho, a pergunta deu o gatilho, liberou o gatilho e então a resposta veio. Então a gente pode fazer isso. Então, só para a gente encerrar aqui, nós estávamos falando do estímulo que devemos dar às pessoas para desenvolver o gosto pela vida. Mas é muito difícil. E as pessoas ainda, hoje é muito difícil. Olha, ter filho hoje, imaginemos a quantidade de espíritos que ficam, pelo amor de Deus, não falam uma coisa dessa. Quando foi falado, a irmã Celestina comentou a respeito da dificuldade de achar paz para espíritos suicidas, aí o que será de nós aqui? Ninguém vai querer a gente como filho? Nosso caso vai ser como? Ela nem respondeu. Ela só simplesmente disse assim, vocês vão tomar essas informações lá no departamento específico. Tá? Ela não respondeu porque é difícil achar paz para almas suicidas, porque elas vão renascer marcadas por muitos problemas.
E notemos que nós temos esta tendência. Antigamente queria-se muito que o primeiro filho fosse varão, homem. Até hoje muitos querem, eu quero ter um filho homem. Daí tem a filha mulher. Que lindinha, minha princesinha, mas eu queria ter um filho homem. Isso é muito comum entre os homens. A mãe, meu marido que é homem, mas eu queria que viesse uma menininha para eu enfeitar, etc. Tá lembrando ainda da época de boneca, da Barbie, etc. Mas daí começou a pegar mal isso. O pessoal faz até exame para saber se é do sexo masculino, feminino. Faz agora aquelas festinhas, revelação. Mas, não. O que importa é que seja do sexo masculino, do sexo feminino. O que importa é que venha com saúde. Acabamos com a oportunidade reencarnatória dos suicidas e de uma grande quantidade, porque quem é que na Terra tem 100% de saúde? Um vai renascer para ter problema cardíaco a tal idade, outro vai ter problema de visão, outro vai ter problema disso, outro vai ter Alzheimer, outro vai ter Parkinson, outro vai ter tuberculose, outro vai ter isto, outro vai ter câncer. Tudo isso é problema do passado. O importante é que venha com saúde. E nós vemos espíritas dizerem isso. Não, é uma dádiva renascer com um problema, com saúde, sem saúde, com saúde 100%, não tem na Terra, não existe isso na Terra. Que seja equilibrado. Não tem gente equilibrada. Perfeitamente equilibrado teve Jesus. E só. Então, que nasça. Olha que bênção. Já vai ser uma bênção. E se abortar? Não tem problema, é uma experiência dolorosa, mas é uma experiência. Inclusive, talvez não consiga se reencarnar na primeira tentativa por causa do choque vibracional. Às vezes é um suicida. Não consegue se vincular. A carga vibracional do perispírito é tão grande que ao tentar vincular-se àquela primeira célula ali fecundada, o choque vibracional aos poucos destrói a célula e ocorre o abortamento espontâneo. Pode ser logo nos primeiros dias, depois de algumas semanas, de alguns meses. Pode ser que o espírito tenha tal pavor e recue. Então não importa nada disso. O que importa é que se dê a oportunidade, quem puder, para que esses espíritos retornem. E a gente vê neste capítulo que a partir do momento em que a mulher passa a gerar um filho dentro de si, há uma energia que desce diretamente do Criador e a envolve. Algo mais sublime que isto não existe na Terra. Não existe. A energia diretamente do Criador desce e envolve a mulher. Quem já leu o livro Missionários da Luz certamente se recordará do caso da reencarnação de Segismundo. Quando aquela que seria a mãe de Segismundo, que era o inimigo do marido dela, e também dela de uma maneira geral, que tinha envolvido ali os problemas, tinha assassinado numa outra reencarnação o marido dela. Quando é o momento de vincular Segismundo àquela primeira célula ovo-zigoto, logo depois da fecundação, ela é desdobrada do corpo físico, depois do ato sexual, é desdobrada do corpo físico. Uma sua voz está presente, uma pleiade de espíritos nobres estão presentes, e de repente desce do mundo espiritual, de uma região superior, uma coroa de luz, e desce sobre a cabeça dela. É a bênção divina. Aquela mulher estava daquele instante para diante, envolvida por uma vibração diretamente descida do Criador. Ela estava exercendo a cocriação em plano menor. Ela estava dando oportunidade, por meio desta possibilidade de cocriação, de um filho de Deus
realizar a experiência evolutiva. Deus cuida diretamente, envolve com a sua energia diretamente este sublime. Então é importante que nós tenhamos esta concepção do que seja a reencarnação, da participação nossa com a obra de Deus para aqueles que podem ter filhos. E paremos, aqui nasça com saúde, que isto e aquilo. Ah, se não for assim... E as pessoas desejando agora, com o avanço da genética, ter filhos com cor de olho X, com tal. Aí eu vou escolher inseminação artificial, eu quero que venha de um doador que tenha bastante inteligência. Então nós vemos que a dificuldade dos benfeitores em arranjar paz para estes espíritos. Por isso que é necessário a gente se colocar na situação. Imaginemos que um filho nosso cometa suicídio. Talvez estejamos desencarnados quando eles estejam no momento de reencarnação. Quem os receberá? Talvez nós, num desequilíbrio, num desatino, cometamos suicídio. Ou algum outro crime não tão impactante, mas que desenvolva também a necessidade de uma expiação dolorosa com uma deformidade corporal. E se daí os nossos pais fazem um exame, a mulher faz o exame, a que vai ser a nossa mãe biológica, detecta uma deformidade no nosso corpo físico. Não, eu não quero uma criança assim. Vai dar muito trabalho. Eu quero uma que eu possa postar muitas fotos no Instagram, fazer dancinhas lindas no TikTok, porque eu quero ganhar muitas curtidas, quero me sentir muito amada pelo povo que me desconhece. E procura nos abortar. Precisamos ter voz. Não aceitar discursos quaisquer. Podemos silenciar e permitir que estas vozes sejam mais fortes. Vamos para a nossa prece então final.